Boa tarde a todos os senhores, em especial ao Coronel Marinque. Eu sou o segundo sargento da Polícia Militar Leônidas Félix de Souza. Atualmente estou trabalhando no SOP 2 de Paraná e neste presente momento estou aqui confeccionando a atividade de número 4 aí, da matéria do Coronel Marinque. Sendo assim, já entrei aqui no sistema, já loguei no sistema do CISEG, que é o quê? O Sistema Integrado de Segurança. Eu vou escolher uma ocorrência qualquer, né? Tem centenas, talvez até milhares de ocorrências que estão sendo geradas pelos alunos do CAP, curso de aperfeiçoamento de praça. Vou escolher uma ocorrência qualquer para que seja então utilizado, nesta atividade, tá certo? Então nós vamos falar aqui sobre os códigos de fechamentos que nos são disponibilizados, ok? Vale a pena salientar que nem todos os códigos de fechamentos que são disponibilizados para os policiais que estão na rádio patrulha, na verdade, nem todos os códigos de fechamentos que são disponibilizados para o despachador são disponibilizados para os guerreiros da rádio patrulha, tá? Então o pessoal da rádio patrulha, os policiais que estão trabalhando aí na linha de frente, eles têm alguns códigos de fechamentos. Todavia, para nós despachadores, nos é disponibilizado mais códigos de fechamentos que eles não possuem no sistema PMRO Mobile, ok? Então nós temos aqui, né, vários códigos de fechamentos e nós vamos então estar falando sobre cada um deles. Vamos já começar aqui citando o código de fechamento número 8. Isso seria o quê? É o relato de ocorrência. Este código de fechamento ele é muito utilizado em situações, por exemplo, de apoio. Situação de apoio é muito utilizado. Por exemplo, quando o pessoal da energia chega no local, se faz necessária a presença da guarnição da Polícia Militar, dá para utilizar, sim, este relato policial em apoio. Por exemplo, quando o Corpo de Bombeiro Militar chega numa situação de um paciente com esquizofrenia, por exemplo, em que é necessário ali resguardar a integridade física dos bombeiros, eles solicitam a nossa presença, nós poderíamos fazer também, utilizarmos aí este código de fechamento para prestar um apoio também aos bombeiros militares e a outras instituições privadas, outras instituições de segurança pública, tá certo? É muito utilizado este código de fechamento, que é o relato de ocorrência. Uma outra situação também que pode ser utilizado este código de fechamento é em situações de sinistro de trânsito, no qual não há, a princípio, indício de crime. Pode-se utilizar também sinistro de trânsito só com danos materiais em que não há indício de crimes, pode ser também aí utilizado esse código de fechamento aí, o relato de ocorrência, tá ok? Vamos passar para o próximo, então, aqui, ó, código de fechamento número 3, é o que? Termo circunstanciado. Então, em qual situação utilizamos aqui, os guerreiros da Rádio Patrulha utilizam esse código de fechamento? Utilizam-se na situação para a qual eles são enviados, chegam ao local, se deparam então com um cidadão infrator, uma situação de flagrante delito, e cuja infração ou crime que ele esteja praticando, no qual ele esteja, que ele tenha incorrido, cuja pena privativa de liberdade deste delito em especial não exceda o período de 2 anos, né, seja igual ou inferior ao período de 2 anos. Então, neste caso aí, a guarnição deverá utilizar este termo circunstanciado, né, termo circunstanciado de ocorrência, o que não poderia ser utilizado numa situação de crime, por exemplo, de uma situação de homicídio, cuja pena privativa de liberdade em muito excede a questão dos 2 anos, em que se deparasse com um cidadão em flagrante, tá certo? Então, situações em que se encontra o cidadão infrator em flagrante, cujo crime que ele praticou e sua pena privativa de liberdade não excede o período de 2 anos, nesses casos, sim, é utilizado o código de fechamento 3, que é o termo circunstanciado, tá ok? Vamos então para o próximo código de fechamento, código de fechamento 01, comunicação de ocorrência policial. São as situações em que há, sim, ocorre-se uma ocorrência policial, ocorre-se um crime, todavia, quando a guarnição ela chega no local, é gerada essa ocorrência, é enviada para a guarnição chega no local, mas não o autor deste crime não se encontra no local.
a guarnição vai utilizar o CF01, que é a comunicação de ocorrência policial, tá ok? Para poder fazer, então, essa ocorrência e dar o devido desfecho. É situação onde ocorre o crime, mas o autor desse crime não está no local, não é encontrado ali em flagrante, tá ok? Então, é utilizado, nesses casos, o CF01, comunicação de ocorrência policial. Vamos para o próximo. CF02, que é o que? Prisão e apreensão. Muito interessante. Essa situação aqui é muito utilizado e deve ser utilizado em situações que ocorre crime, a guarnição é encaminhada para o local e quando chega no local se depara com o autor, ou autora do crime, né? Encontra ali em flagrante a pessoa que esteja cometendo ou que acaba de cometer um determinado crime. Né? E aí quando se sabe que esse indivíduo ele praticou um crime cuja pena privativa de liberdade excede o período de 2 anos, então nesse caso vai confeccionar sim prisão e apreensão. Outra situação, mas é um crime de menor potencial ofensivo, mas quem o cometeu foi um menor. Nesse caso também é utilizada a situação de prisão e apreensão, que é o CF02, muito comumente utilizado aí e confeccionado pelas as guarnições de rádio patrulha. Vamos então para o CF10, que é o que? Averiguação policial sem alteração. Nós temos essa situação de averiguação sem alteração, por exemplo, quando nós do CIOP geramos aí uma situação de averiguação a indivíduo de atitude suspeita, averiguação em veículo suspeito, averiguação em residência ou comércio, por exemplo. Nesses casos, a guarnição vai para o local, só que ela faz a devida averiguação. A pessoa liga para nós, uma senhora, por exemplo, informa que há um indivíduo, atitude suspeita, rondando as casas. Essas características, nós geramos a ocorrência, a guarnição vai para o local, se depara com o indivíduo, faz a devida abordagem, né? E aí constata que o indivíduo tão somente estava andando ali, estava perdido, né? Ele chegou agora na cidade aí, mas não encontra com ele, por exemplo, uma arma de fogo, não está em posse de entorpecente, checa-se o nome do abordado, está tudo sem alteração, não existe mandado de prisão em desfavor dele, ou seja, foi uma averiguação sem alteração. Uma outra situação que nós podemos utilizar como exemplo, por exemplo, seria essa situação de que alguém, o cidadão liga para nós e informa de que escutou um barulho muito forte na casa, viu uma sombra, um vulto passando ao lado da sua casa. Encaminhamos a guarnição para o local, eles fazem as devidas diligências no local, em apreço, mas não encontram nada, não encontram ninguém. Provavelmente aí o indivíduo aí deve ter visto uma situação do vulto de uma árvore que estivesse ventilando, por exemplo. Enfim, é uma situação de averiguação sem alteração. É utilizado nesses casos, em que a guarnição encaminhada para o local faz a averiguação no veículo suspeito, na residência ou comércio, num indivíduo suspeito, todavia a situação está sem alteração. É utilizado esse CF10. Passamos então para o próximo CF, que é o quê? O CF11. Providências administrativas de trânsito adotadas. Por exemplo, nós encaminhamos então uma guarnição para o local e essa guarnição ela chega ao local e ela percebe ali que, por exemplo, não ocorreu uma situação de crime, tem um veículo parado indevidamente na rua, pode ser que há uma pessoa lá dentro que esteja morta, mas a guarnição vai até o local e faz a devida averiguação e é informado pelo proprietário deste veículo que não, que ele estacionou de forma indevida, que, enfim, é uma situação na qual os policiais militares que chegam ao local, eles vão constatar que não há crime, não há indício de crime, mas que o condutor, por exemplo, estacionou de forma indevida o seu veículo. Então, será utilizado este CF11, que é o quê? Providências administrativas de trânsito adotado. Eles vão fazer o quê? Vão fazer uma autuação ali, estacionar indevidamente, artigo 180, se não me engano, do CTB, vai fazer, de repente, uma medida administrativa, vai fazer a remoção do veículo ou não. Então, quando a guarnição chega no local e há uma situação análoga a esta, em que não há crime, mas que tão somente é uma providência de trânsito a ser tomada, por exemplo, um recolhimento de documentação, a remoção de um veículo, a confecção de uma autuação de trânsito, é utilizado então esse CF11 aí, ok? Vamos para o próximo aí, CF12. CF12 é uma situação de resolvido no local. Nós temos algumas situações aí, por exemplo, onde é utilizada essa situação de resolvido no local. Deixa eu deixar aqui o percursor do mouse aqui, ó. Recebemos a solicitação de que está ocorrendo a perturbação do sossego, por exemplo, uma situação de perturbação do sossego. A pessoa liga para nós, fala que tem um som muito alto ao lado da residência dela. Nós então geramos a ocorrência e encaminhamos uma viatura para o local. A guarnição chega no local,
a princípio, ela percebe ali que não há indício de crime, né? E tem um som ali razoavelmente alto, e aí entra em contato com o proprietário da residência, ele já de pronto já conversa com os policiais, fala assim: ô, seu policial, desculpa, eu não sabia que o som estava tão alto assim e que estava incomodando algum vizinho, mas já garanto para os senhores aqui que de pronto já vou desligar o som aqui, não vai ter mais som alto, né? E aí é utilizado então, neste caso aqui, uma situação de CF12, um resolvido no local, em que a guarnição ela vai arrolar ali esse cidadão, proprietário da residência, ou a pessoa que é a autora dessa situação do som alto, e vai fazer a devida qualificação e vai colocar como resolvido no local, entendeu? É outra situação também que poderia ser feita, e tem essa questão da perturbação social, mas poderíamos ter também uma situação de atrito verbal ou discussão. Então chega-se no local lá e está vendo ali um atrito verbal, uma discussão, mas aí a guarnição entra em contato com os envolvidos, eles falam: não, na verdade nem houve um atrito verbal, discussão, é porque um falou um pouco mais alto aqui, mas está tranquilo, não houve uma ameaça, não houve uma situação de danos. É uma situação que a princípio seria uma situação de ter uma influência de uma atuação mais empenhada dos policiais militares, mas não somente dá para se fazer então este resolvido no local, porque é uma situação que não houve crime, não há indício de crime, ok? Temos uma outra situação que agora seria o quê? O CF14. O CF14 ele é o fato sem informação, sem informações, né, para registro. Essa situação, poderíamos, por exemplo, citar aqui o quê? Uma situação de um sinistro de trânsito, por exemplo, né, que é encaminhado, nós recebemos a informação do CIOP de que ocorreu um sinistro de trânsito, por exemplo, só com danos materiais. Encaminhamos uma guarnição para o local, geramos uma ocorrência e a empenhamos para a guarnição. A guarnição chega no local e ela percebe que ali, por exemplo, na via pública só há alguns resquícios ali, alguma coisa de vidro, alguma derrapagem ali, mas não encontra ninguém, não encontra nenhum possível envolvido neste sinistro de trânsito, não encontra nenhum veículo. Então é um fato no qual não há informações para registro, não se tem os dados dos possíveis envolvidos nesse sinistro de trânsito, não há dados dos veículos que foram envolvidos, foi só o veículo, foi a motocicleta, foi o automóvel, não há dados. Então, neste caso, a guarnição que chega ao local, ela vai encerrar como sendo CF14, é um fato sem informações para registro. Via de regra, ele até colocou entre parênteses aqui, nós fazemos, o despachador, né, fazemos o contato aí então com o solicitante: olha, a guarnição se fez presente no local, não encontrou aí os possíveis envolvidos. Aí geralmente a pessoa fala: seu policial, eu estava tão somente passando pelo local, não sou envolvido, não era eu não era envolvido nesse acidente, mas eu passei e vi lá um acidente lá e já estou em outro local. Então a gente procura sempre fazer esse retorno aí para o solicitante, dando satisfação ou de repente até pedindo maiores informações para que possamos munir aí a guarnição que está no local de informações para que possa fazer o devido registro. Não encontrando mais informações para o registro, então eles encerram com essa situação aqui, ó, CF14, fato sem informações para registro, ok? Vamos lá, CF09. CF09, que é o que? Ocorrência inexistente. Ocorrência inexistente, muito parecido com o CF14, que é o fato sem informações. Nessa aqui não há nem indícios. Por exemplo, vamos citar novamente aqui para ficar bem inteligível, bem didático, a situação de sinistro de trânsito. Agora, se eu chego num local, não há nada, não há um sinal de frenagem, de derrapagem, não há indícios, não há pedaço de vidro caído ao chão, ou de um paralâmpico, por exemplo, não há indícios de nada. Aí, agora, se alguém de regra faz contato com o senhor, olha, fizemos aqui, chegamos ao local, fizemos as devidas diligências, patrulhamentos nas adjacências, nas proximidades, todavia não encontramos nada, nem um resquício, nem vestígio, nem nada. Então, para todos os efeitos aí, se torna uma ocorrência inexistente. Vale a pena salientar também, né, que neste caso também, a semelhança do CF14, os integrantes aí do CIOP vão fazer aí o retorno aí, vão ligar para o solicitante e perguntar se não tem mais informações, se, por exemplo, se no sinistro de trânsito, se os veículos foram retirados, para onde foram retirados, porque a guarnição chegou ao local e não encontrou indícios nenhum. Então, neste caso, tá, se faz também aí
deve-se fazer o CF09, que é a ocorrência inexistente, ok? Vamos passar então agora para o CF13. CF13, Código de Fechamento 13, que é o atendimento dispensado pelo solicitante. Essa situação aí, ela ocorre muito para os guerreiros aí que trabalham no CIOP, aí, como eu, a gente passa muito por essa situação, a gente vivencia muito essa situação, em que se gera uma ocorrência, por exemplo, um cidadão lá, vamos citar novamente a situação do sinistro de trânsito, ele é muito didático, ele vem a calhar e serve muito para o nosso atendimento aqui. E se envolve no acidente de trânsito, ocorre um acidente de trânsito, a pessoa se envolve e liga para nós. Olha, aconteceu só danos materiais aqui, mas outra parte está com os ânimos alterados, está bravo, está dizendo que ele está certo, que eu estou errado, e eu quero uma guarnição aqui no local para poder fazer o devido registro. Nós vamos gerar ocorrência, empenhar a guarnição vai para o local. Mas nesse interim, quando após nós gerarmos a ocorrência, muito antes de nós empenharmos essa ocorrência, o solicitante liga para nós novamente. Acontece isso costumeiramente. E a pessoa liga para nós e fala assim, olha, não se faz mais necessário, já entramos num acordo aqui, cada um vai ficar com seu prejuízo, não é mais necessário, então pode dispensar aí o envio de uma guarnição da Polícia Militar para o local. Então nós fazemos aí, ó, CF, o despachador confecciona aí, né, o CF13 e faz o devido encerramento, atendimento especial pelo solicitante. Outra situação, CF15, ocorrência duplicada. Ocorrência duplicada, acontece muito que às vezes, por exemplo, um guerreiro, um PVSA, um prestador voluntário de serviço administrativo, gera uma ocorrência, mas ambos simultaneamente estão recebendo a mesma solicitação, a mesma ligação. E aí um gera um determinado local, na cidade de Porto Velho, bairro Centro, a rua Avenida Brasil, por exemplo. Ambos recebem simultaneamente a ligação de que houve uma situação de furto no estabelecimento comercial, por exemplo. Ambos geram. Quando o despachador ele recebe no seu ambiente, no CISEG, ele percebe que ambas as ocorrências se tratam do mesmo fato, da mesma situação, por exemplo, de furto. É o mesmo local, o mesmo endereço, a mesma rua, o mesmo número, o mesmo estabelecimento comercial. O que o despachador vai fazer nesse caso? Ele vai encerrar uma das ocorrências, desde regra ele vai encerrar a que foi gerada depois. E qual que é o código de fechamento que ele vai utilizar? Ele vai utilizar o CF15, que é a situação de ocorrência duplicada, ok? Vamos lá então para a próxima é CF16, falta de patrulha, demanda reprimida. No interior, pelo menos de Paraná, pouquíssimo utilizado isso aí. Mas eu acredito que na capital, por exemplo, cuja demanda seja muito maior, é possível que ocorra bem mais. Mas assim ocorre também no interior. No Paraná também ocorre algumas. Acredito que não tanto quanto a capital Porto Velho. Mas nessa situação que se gera uma ocorrência, subentende como não sendo uma ocorrência muito grave, de nível verde, né? Não é nível nem amarelo nem vermelho, e só que está tendo muita ocorrência de alta gravidade e está sendo remanejadas as condições para essas ocorrências. Então, expira-se o término do turno e não se disponibilizou nenhuma guarnição para poder atender uma determinada ocorrência. O que o despachador faz? Ele vai encerrar ela com o CF16, que é o quê? É a falta de patrulha, né? Demanda reprimida, tá ok? Outra situação, CF17, atendimento encaminhado ao BPA. A pessoa liga para nós geramos uma situação, por exemplo, de poluição sonora, uma perturbação do sossego proveniente de um estabelecimento comercial, uma situação que, por exemplo, de mau cheiro, de um ruído constante, uma situação de maus tratos animais. O que nós vamos fazer? Nós vamos gerar essa ocorrência e depois nós vamos recorrer a esse código de fechamento 17 e nós vamos encaminhar para quem é destino, que é o quê? O batalhão da Polícia Militar, ok? E eles posteriormente vão empenhar aí para a guarnição responsável ali pelo setor, pela cidade. Então nós utilizamos aí essa situação, ok? CF 17, atendimento encaminhado para BPMA. CF18, temos aí o CF18, ok? Atendimento encaminhado para P2, da OPM. De repente nós atendemos aí a solicitação de alguém falando, olha, determinada guarnição, cuja viatura é prefixo tal, tive uma conduta delituosa, estou em atitude suspeita,
estão frequentando constantemente na madrugada um local que há indícios e possibilidade de que possa vender drogas naquele local, ou então estão frequentando muito bares e possivelmente estão ingerindo bebida alcoólica. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar essa ocorrência, essa denúncia, e nós vamos encerrar ela com o CF, nós vamos utilizar o CF-18, que é o atendimento encaminhado para a P2, da organização aí da Polícia Militar, ok? Da OPM aí, e a P2, o NI, o Grupo de Inteligência, por sua vez, eles vão então começar a investigar, né, aquela guarnição que utilizou a viatura tal dia, determinado prefixo. É para isso que se utiliza então esse CF-18, ok? Vamos então para o CF-20, atendimento encaminhado a outros órgãos. Por exemplo, duas situações, citando dois exemplos aqui. O cidadão ele cai a um sinistro de trânsito, um buraco na via. Encaminhamos a guarnição para o local, chega lá, até indícios, resquícios ali de que alguém se envolveu no acidente, mas não encontra nenhum condutor, não encontra o veículo, nem nada. Mas a guarnição se depara lá, tem um buraco na via, tem uma situação lá. O que pode fazer? Informar para a central por sua vez, código de fechamento, atendimento encaminhado a outros órgãos, ok? E aí é encaminhado, por exemplo, aqui de Paraná, autarquia municipal de trânsito, pode ser feito dessa forma também. Outra situação interessante que pode ser utilizada, sucedeu um acidente e fala-se que é na Transcontinental, ou então na BR, e aí nós vamos gerar essa ocorrência, tá ok? Mas nós vamos encaminhar para outros órgãos, por exemplo, um acidente que ocorreu na BR, então nós sabemos que é da jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, não compete a nós da Polícia Militar atendermos esse sinistro de trânsito. Vamos gerar, vamos fazer utilizarmos o código de fechamento 20, que é o atendimento encaminhado para outros órgãos, nesse caso que eu acabei de citar, seria para a Polícia Rodoviária Federal, ok? Temos ainda o CF-24, que é o que? O código inválido, né? Quando que é utilizado esse CF-24, como os senhores podem ver aqui, é situação de simulação, por exemplo, né? Para fins estatísticos, situação que está fazendo-se um curso, por exemplo, né? Então, para fazer uma simulação, cria-se uma ocorrência, por exemplo, fictícia, e ela é encerrada como CF, esse código de fechamento inválido, é onde se utiliza o CF-24, ok? Vamos lá então, CF-22, atendimento encerrado automaticamente após 96 horas de sua criação. Pode ocorrer também. É uma situação em que se gera uma ocorrência, mas devido a todo o contexto, a situação dela não se é empenhado para nenhuma guarnição e ela fica ali no sistema. O que acontece? Isso aqui não é encerrado pelo despachador, não. Essa aqui, deixa bem claro, o atendimento ele é encerrado automaticamente pelo sistema. O sistema ele foi programado para que, após 96 horas de sua criação, ele fosse encerrado automaticamente, ok? Vamos lá. Próximo agora, então, seria o CF-21. É o atendimento transmitido à rede rádio para registro via CDPOL, né? Ou formulário manuscrito, por exemplo. Seria uma exceção da exceção. De repente aí o sistema do CSEG esteja fora do ar, o guerreiro está com problema lá também no Smart, alguma coisa assim, mas ocorreu uma solicitação. O que vai fazer? O despachador vai fazer contato com a guarnição via rede rádio, olha, aconteceu uma situação assim, e colha os dados lá de forma mesmo, manuscrito, e faça o devido registro do CISDEPOL, né, na Unisp, na delegacia da Polícia Civil. Então é onde é utilizado essa situação aí, CF-21. Até nós recebemos aí a solicitação, a gente pode até receber a solicitação, mas aí, o que acontece? Como a guarnição não conseguiu fazer ela no Smart, no tablet, nós vamos encerrar essa solicitação utilizando o CF-21, porque ela foi transmitida via rede rádio para que a guarnição a confeccionasse o CISDEPOL, no formulário de forma manuscrita, ok? Utilizamos então o CF-21. Tem outra situação também do CF-25, que seria dados cadastrados de outros sistemas, instituições. De repente nós poderíamos, assim como nós encaminhamos ocorrências para o bombeiro, para a Politec, para o Detran, pode ser também que
algum desses órgãos gera alguma ocorrência que cai no nosso sistema. Então, dados cadastrados de outros sistemas, instituições, é uma situação que pode ser utilizada aí, esse CF25, ok? Outra situação para poder encerrar, então, o CF30. CF30 seria o quê? BOAM, é o crime de transgressões militares. Recebemos uma solicitação aí de uma situação de crime militar. Então, o que é feito aí? Então, é gerado a situação da ocorrência e é utilizado esse aqui, ó, Código de Fechamento 30, que é a situação de crimes e transgressões militares. Tá ok? Eu espero aí, então, que todos tenham entendido aí um pouco sobre esse código de fechamento do sistema CSEG. Vale a pena aí salientar que é um sistema muito bom, extremamente eficiente. Nós temos utilizado tanto os policiais militares que trabalham aí no CIOP, nas centrais, como supervisor de atendimento, como despachadores, bem como os policiais que trabalham na rádio patrulha, têm se utilizado, e os códigos de fechamento aí, quando bem utilizados, corretamente utilizados, são excelentes e têm surtido muito efeito, até mesmo na questão da celeridade da geração e do desfecho das ocorrências policiais.